Eu recentemente estava assistindo O Poderoso Chefão, parte 3. Se você não viu, vai haver spoilers. Filme de 30 anos. Tem uma cena que me pareceu muito interessante para a experiência política atual. Toda a quadrilha ao redor do Michael, que é o protagonista, é o dito poderoso chefão, Godfather. Toda a quadrilha ao redor dele, naquela ocasião, a narrativa do filme, que era o mesmo que ele. Ele, ao início do filme, declara finalizada a fase final do projeto que ele levou durante a vida, que era legalizar todos os negócios da família. E os chefes de quadrilha ao redor, satélites a ele, estavam inquietos. Porque eles queriam não mais dinheiro, exatamente não mais dinheiro. Mas eles diziam querer, na ocasião do filme, o mesmo que ele. Eles queriam também legalizar os seus negócios. Queriam também limpar suas histórias, limpar seus nomes. Purificar-se. Nós olhamos a política, eu olho, né? Já mencionei isso várias vezes, já argumentei que eu olho a política atual e vejo essas duas trincheiras, né? De um lado eu tenho a popularidade de Bolsonaro com o exército, essa espécie de bomba atômica que ele consigo tem, capacidade de ser o único político popular e ter consigo toda a força do Estado. A força mesmo, a musculatura do Estado, é diretamente vinculada a ele. E do outro lado você tem o Congresso Nacional e o STF retroprotegendo-se, controlando a máquina, né, o sistema estatal, mas impotente a lotear com a mesma fertilidade de outrora o Estado. Não lhe é mais possível, porque Bolsonaro não tem a mesma disposição, vamos chamar assim, a mesma disposição talvez que outros líderes que controlaram o tesouro. Consequentemente, o resultado é este atrito. E como numa guerra de trincheiras, como numa guerra fria, os teatros da guerra vão se espalhando, né, eles se diversificam, às vezes em metros, às vezes em pequenos detalhes, como o caso do Mandetta, como a reunião dos governadores, etc. E esses episódios vão se sucedendo, mas os grandes adversários são esses. Isso que se convenciona chamar de velha política, né, com o que seria a nova política, né, essa releitura do regime militar, com a reativação da popularidade dos militares, da probidade dos militares, aliada à Lava Jato, encabeçada pelo Bolsonaro e assim por diante. Ok. Eu fiz essa pergunta já aos anti-bolsonaristas, não é? Eu apresentei essa pergunta, olha, se você reclama demais do Bolsonaro, ok, mas se você tivesse na posição dele, no primeiro dia de governo, chegasse um cara, entregasse para você, fosse o chefe do Congresso, ele entregasse para você, isso aqui, cara, é a lista de todos os nomeados que você vai ter que nomear se quiser se manter no cargo. Isso aqui é tudo que você vai ter que fazer caso você queira se manter no cargo. Se você não quiser fazer, tudo bem. Dane-se, você vai para fora. Imagine se você fosse emparedado, como é possível discutir, né? Ele tenha sido, mas certamente ele afirma assim constantemente, denota e conota assim, constantemente ser emparedado. Pois bem, imagine que tenha acontecido isso. Qual é a solução que você ia propor? O que você ia fazer diante da situação? Então eu vou realizar vou organizar esse questionamento para o bolsonarismo agora, né? Para os bolsonaristas. Ok,
vocês têm toda a popularidade, vocês têm toda a integridade, vocês têm o exército, vocês têm-se tudo, pronto. Tudo está reunido, né? Digamos que nós estejamos ali olhando qual é a trincheira, o que é que se tem-se tudo isso. Tem-se tudo isso. Do outro lado tudo bem, vamos entregar toda a leitura de realidade, são os parasitas, a escória, a velha política, perfeito. Mas o que é que você faz, né? Você espera com o dedo no botão da bomba atômica, da intervenção militar por mais 2 anos e fica nesse stalemate, né? Nessa trincheira, nessa guerra fria constante? Porque a cada dia que passa, o salário, eu ouvi hoje a notícia, o deputado namorado da Fátima Bernardes é recorde de uso de verba de gabinete no período até então, no período desta quarentena e no período até então do ano. Se não me engano, conforme Jovem Pan noticiava. Quer dizer, a verba de gabinete continua caindo, o salário dos deputados continua correndo, as emendas parlamentares continuam fluindo. Então, este lado da trincheira, de certa sorte, ele não é tão prejudicado assim pelo tempo. Ele ganha com o tempo, é verdade, ele é imensamente impopular e ele é viciadamente impopular, viciadamente parasitário, conforme a leitura que aqui se põe e tal, já discutimos isso, tudo bem. Vamos imaginar essa leitura aqui feita. Ok. Temos então este lado, agindo desta sorte. Mas o que você faz então do outro? Você fica com um dedo no botão da bomba atômica, olhe, se me fizer um impeachment eu aperto o botão, olhe se fizer, Mas, ok, ninguém entra na sua casa, você está blindada e vulnerável, mas e aí? E o mundo, além da ameaça de força, né? Da ameaça de se proibir o impeachment? Tudo bem, você proibiu o impeachment, você venceu. Foi ganho, não tem impeachment, você ganhou. Tudo bem. Mas e como o sujeito governa? Né? Isso volta à pergunta original. Não é suficiente você inverte o emparedamento. O cara te emparedou no primeiro dia, você emparedou o cara. O cara chegou e disse, olha, isso aqui que você vai ter que fazer, quem vai governar somos nós. Você chegou para o cara e disse, dane-se, se você fizer isso, eu faço isso outro e você está acabado. Pronto, ok, você resolveu o primeiro dia, mas e o segundo? Né? E daí adiante? É interessante, não é só cargos que o Bolsonaro tem a oferecer. Não é só cargos que o Bolsonaro tem a oferecer. Assim como os membros, assim como os outros chefes de quadrilha invejavam os recursos da família Corleone, eles invejavam também, e principalmente, na ocasião que eu descrevi do filme, a maneira como a imagem deles era requisitada, era altiva, era nobre. Eles invejavam a popularidade deles. Não é só cargos que o Bolsonaro tem a oferecer. E o bolsonarismo tem que apresentar uma resposta para a execução do Estado que vai além de loteamento. É preciso encontrar o que mais os sujeitos queiram. Tudo bem, você não vai lotear o Estado, mas o que mais os sujeitos querem. Porque pelo menos 1/3 você começa humilde. Pelo menos monta 1/3 de indivíduos para acabar com o impeachment dentro do Congresso, sem precisar da bomba atômica. Já é alguma coisa. Monta ali 1/3. Porque eles precisam de 2/3 para executar o impeachment. Você precisa de monta 1/3. Começa talvez com isso. É necessário ao bolsonarismo também lidar com essa realidade. É importante lembrar que tem membros dentro do governo do Bolsonaro que são hoje extremamente populares, mas no passado, inclusive, confessaram de maneira aberta fazer caixa 2. E mesmo assim eles são populares hoje. Isso prova que, dependendo de como ele se comporte no governo, a população, a popularidade, os bolsonaristas
né? A popularidade de Bolsonaro pode colar no cara, sim. Pode colar no cara, sim. Ele tem mais a oferecer do que cargos. Não é sábio ao próprio bolsonarismo se subestimar eventualmente. Essa é a reflexão.